Agora, 9h09, a gente continua falando sobre esse assunto, agora com o Dr. Alexandre Naime Barbosa, chefe da infectologia da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, e também consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom, a gente viu agora há pouco uma reportagem da Graziela Andrade falando do preço que a gente paga hoje sobre a falta de investimentos em pesquisa. No momento de pandemia, de que forma que a gente poderia já estar muito mais avançado e vacinando mais gente se tivéssemos olhado com mais carinho para a pesquisa e para a ciência no Brasil? Bom dia, Isabela. Bom dia a todos da Globo News. Na verdade, o Brasil está pagando por um preço por um erro histórico. Há mais de uma década que existe um subfinanciamento, uma falta de recurso em todo o sistema de pesquisa e tecnologia na área da saúde. Começando por um subinvestimento nas universidades públicas, federais e estaduais, passando por redução de bolsas de mestrado e doutorado, passando também por uma grande diminuição no investimento em projetos de pesquisa. As únicas agências que continuam fazendo financiamento são as agências estaduais, como, por exemplo, aqui no Brasil, aqui no estado de São Paulo, a FAPESP. Em suma, não existiu nos últimos anos, nas última década, um programa que fortalecesse a pesquisa e o desenvolvimento de projetos de pesquisa para a área, principalmente para a área da saúde. E agora a gente paga um preço alto, porque dependemos do tal do IFA, né? O que é o IFA? É o ingrediente farmacológico ativo, é como se fosse o concentrado para você conseguir fazer o suco de laranja. Você precisa daquela matéria-prima, que é justamente o componente que vai agir, que vai induzir a resposta imune. E nós não temos parque tecnológico, pelo menos por enquanto, para a produção desse insumo básico para a produção das vacinas. Podemos fazer o invase das vacinas, podemos fazer a diluição, podemos distribuir muito bem, como o Brasil faz em termos do Plano Nacional de Imunização, mas o componente mais importante, tecnológico, de valor agregado, a gente não consegue, e isso foi por conta de uma falta de investimento estratégico nesse setor. Todo mundo sabia que uma pandemia, que um vírus novo respiratório, um dia poderia acontecer, e as vacinas se tornam uma das armas mais importantes nesse tipo de situação. Então, por conta desse erro histórico de falta de financiamento em pesquisa e tecnologia na área da saúde, nós estamos completamente dependentes do mercado externo e aí vamos pagar o preço que o produto se encontra bastante alto em termos de demanda mundial. Doutor, já mostramos muito aqui na Globo News desde ontem a chegada dos 2 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca. O governo federal ainda está decidindo como que vai ser essa distribuição, o número de doses para cada estado, mas o ministro da Saúde já confirmou que 5% dessas doses serão enviados para Manaus, justamente por causa de todo o colapso na saúde. Estrategicamente, como que o senhor vê já essa distribuição e essa reserva para Manaus? Manaus vive um caos, na verdade, uma tragédia amplificada do que acontece no Brasil, né? O Manaus, se o Brasil não fizer as medidas adequadas agora, é o futuro de muitas capitais brasileiras. Então, numa tentativa de diminuir o número de casos graves, né? Porque as vacinas, tanto a do Instituto Butantan quanto a da Oxford AstraZeneca, elas têm como principal desfecho favorável, como principal objetivo, diminuir os casos graves. Existe a eficácia global, que é impedir qualquer tipo de infecção, mesmo que leve, pelo vírus da Covid, mas esse desfecho secundário ele é muito importante para desafogar o SUS. Nós estamos vendo que o Brasil todo tem hospitais com enfermarias lotadas e principalmente falta de leitos de UTI. Praticamente todos os hospitais estão com a lotação máxima e as vacinas conseguem, justamente no maior grau, evitar esses casos mais graves. Então, numa demanda emergencial, vamos torcer para que Manaus receba um quantitativo talvez maior do que o percentual da população, mas porque vive uma situação muito peculiar e muito triste. E avaliar se essa estratégia de vacinação, como aconteceu nos estudos de fase 3, vai conseguir reduzir o número de casos graves, que é o que precisa lá.
Lá nós não estamos, nesse primeiro momento, com um objetivo muito otimista de impedir a circulação do vírus. Lá a coisa é mais emergencial, uma estratégia mais de guerra. É diminuir o número de casos graves, diminuir o número de internação, a necessidade de oxigênio, a necessidade de leitos de UTI.